Vidas negras importam. A hora de cair do dia, transpirado em Maria Firmina. Seu cantar que seja à beira-mar, como Firmina, em tarde de prata, que a lua desça sobre o liso céu e a alma se alente, mesmo ingrata. Canta, poeta, a liberdade, canta, que fora o mundo sem fanal tão grato, que seja verso como ela quis, um alaúde contra o trato ingrato. Na solidão, que não seja dor, mas esperança de quem sonha alto. Que o pranto seja bálsamo e flor, e o canto um gesto de sobressalto. Firmina, sua pena é meu farol. Na praia onde o tempo se desfaz, se a morte vier com um consolo, que seja a hora de cair da paz. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar notas de esclarecimento de gerações e hoje vamos falar de duas griotes, Maria Firmina e Ruth Guimarães. Vozes negras na literatura brasileira. Maria Firmina dos Reis e Ruth Guimarães representam cada uma, em seu tempo e com as suas ferramentas intelectuais, até arquétipos da insurgência literária negra feminina no Brasil. São vozes inaugurais de uma tradição que entrelaça educação, o projeto político, folclore, que ambas, como professora, não se restringiram só à sala de aula. Elas transformaram o ato de ensinar em prática de descolonização do saber. Maria Firmina, ao fundar uma escola mista e gratuita, rompeu com os modelos excludentes da educação imperial. Ruth Guimarães, ao tornar a oralidade popular, o objeto de estudo da escrita, afirmou o protagonismo do saber da roça, da diáspora africana, como fonte legítima de conhecimento. Como estudiosas do folclore, ambas operaram com resgate epistemológico das vozes silenciadas. Firmina botou os mitos e tradições afro-indígenas da região onde vivia, Maranhão, com sofisticação lírica e olhar crítico, valorizando narrativas que haviam sido negadas pela história oficial. Ruth faz a cultura popular negra um centro estético filosófico, colecionando contos, ditos, saberes que revelam uma cosmovisão plural e mestiça do Brasil profundo. Já na literatura negro-brasileira, como fundadoras, suas obras inauguram uma genealogia de escrita que não pede permissão ao canone, mas o reconfigura por dentro, desafiando as normas do gênero, raça e forma narrativa. Ambas criam personagens que não se reproduzem em estereótipos, mas enunciam experiências negras, com autonomia e complexidade. Enfrentam um apagamento e um embranquecimento. Escreve contas estatísticas, tornando para isso inventoras das linguagens, fiandeiras da memória e arquitetas do futuro. E aí vamos falar de cada uma por uma vez. Primeiro, um pouco de Maria Firmina, nascida no Maranhão, foi aprovada no concurso público, ainda com 25 anos, tornou-se a primeira professora efetiva do magistério negra, né? Fundou uma escola mista, logo depois que se tornou uma mestra, né? Já Ruth, nascida quase 100 anos depois, em 1920, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, também atuou como educadora intelectual, sendo reconhecido o seu trabalho como tradutora, cronista, pesquisadora, né? No campo, como já falamos, no campo do folclore, Firmina resgatou toda essa questão afro-indígena, ao mesmo tempo que Ruth Guimarães, dessa afro-caipira que ela trabalhou, inauguraram paradigmas, foram muito importantes. Lembrar do contexto histórico, isso é importante para a gente entender essa literatura brasileira e principalmente também a literatura negro-brasileira. O Brasil de Maria Firmina, né, e o Brasil de Ruth Guimarães, nos momentos delas, que elas viveram, são retratos distintos de um país em transição entre o Império
escravocrata e a República Desigual, né? Entre o silêncio imposto a negras, mulheres negras, e a lenta conquista do espaço de fala. Firmina viveu no século XIX, em um Maranhão marcado por uma aristocracia rural, pela cultura letrada masculina, pela escravização como estrutura fundante da sociedade. Jabuti atravessou o século XX no São Paulo industrializado, ou industrialização, mas ainda profundamente racista e patriarcal, onde a intelectualidade negra era sistematicamente marginalizada, né? Vide, né, a Semana de Arte Moderna. Em São Luís, Maria Firmina, né, era filha de uma mulher negra forriada, e que é importante a gente falar. Então, esses contextos históricos desses dois lugares, desse lugar onde a mulher, né, ela tinha uma função, mas nunca em nenhum momento era protagonista, em nenhum momento era alguém que escrevia. Já a Firmina, como Ruth, escreviam em jornais, eram pesquisadoras, eram cronistas, compunham isso tudo. A gente vai falar disso mais para frente, né? Com mais vagar. Já Maria Firmina, isso é interessante. Vamos pensar ela como uma pioneira que foi por muito tempo esquecida e hoje, por sorte, não, né? E devido a várias imagens que tem, eu estou fazendo essa homenagem a Lena Rock e trazendo ela numa interpretação, num texto maravilhoso, interessante e necessário, uma peça teatral de Marcelo Ariel. Maria Firmina nasceu em 11 de março, sempre essa data é bem coisa, mas estou trabalhando com essa, em São Luís, do Maranhão. Território marcado pela beleza atlântica, pela brutalidade. Ela, Maria Firmina, filha de Leonor Filipa, mulher negra forreada e de um pai não declarado em seu batismo. Maria Firmina cresceu entre silêncio e resistência. Aos 5 anos, mudou de Guimarães, onde foi criada por uma tia, mudou-se para Guimarães, me perdoe, onde foi criada por uma tia com as melhores condições financeiras. Ali teve acesso à educação formal, privilégio raro. Iniciou sua jornada como autodidata, leitora voraz e futura educadora. Em 1847, aos 25 anos, tornou-se professora das primeiras letras, após alterar a sua certidão de nascimento. Então, isso é uma questão que se fala em muitos biógrafos falam dessa alteração. Porém, foi aprovada, nomeada, volto a falar, há biógrafos que a lei foi mudada por conta dela, né? E é interessante acreditar nisso, né? Foi aprovada e nomeada para mestra, tornando-se, ocupando um cargo no Maranhão. Por mais de 3 décadas, ensinou com firmeza afeto, sem castigos físicos, proferindo conselhos, preferindo, né, conselhos à repreensão, preferindo. Em 1880, fundou uma escola mista e gratuita, como estamos falando, né, onde lecionava para filhos de lavradores, né, um gesto de inclusão para filhos de todas e de todos. Como escritora, Maria Firmina rompeu o silêncio imposto a mulheres negras. Em 1859, isso é importante, publicou Úrsula, primeiro romance abolicionista da língua portuguesa, escrito por uma mulher negra, e com certeza na América Latina. Obra que foi lançada com o pseudônimo Uma Maranhense, que dá voz aos escravizados com silêncio, com dignidade e dor, antecipando uma década, né? O Navio Negreiro de Castro Alves, né? Já ela escreveu em A Escrava, é um conto, sua denúncia inserindo diretamente no debate abolicionista. Seus poemas reunidos, né, nos cantos da beira-mar revelam uma alma melódica, inquieta e profundamente lírica. Além da literatura, que foi compositora, folclorista, recolhendo cantos de mitos e tradições afro-indígenas, ela criou o hino à liberdade, à mocidade, escreveu letras para Bumba Meu Boi e compôs valsas com versos de Gonçalves Dias, um outro maranhense. Participou ativamente da imprensa maranhense, colaborando com jornais, né?
onde publicava crônicas, charadas e ensaios. Firmina nunca se casou, mas adotou e criou várias crianças. Viveu com discrição, mas foi reverenciada por uma comunidade. Muito importante. E aí eu observo que vai ser essa questão. O que nos incomoda, o que incomoda é assim, o apagamento dela. Ela foi determinantemente, e Cristina Pereira fala muito bem, ela afirma que Cristina Ferreira Pinto Balay afirma que Firmina, Maria Firmina, rompeu com o discurso dominante ao escrever sobre escravidão, do ponto de vista dos escravizados. Algo inédito ali naquele momento. Segundo Eduardo de Assis, em meados do século XX, mulheres não participavam da crítica literária, o que dificultava o reconhecimento de autoras como Firmina. Outros falam dessa publicação marginal dela, né? Dessa questão desse pseudônimo. Então é interessante falar e colocar como a importância da Maria Firmina. A gente vai falar porque esse programa é também dela. Já Ruth Guimarães, a voz da rota e da negritude. Ruth Guimarães Botelho nasceu em 1920 em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Foi uma das primeiras mulheres negras a conquistar projeção nacional como escritora no Brasil. Sua trajetória é marcada por múltiplas atuações romancistas, tradutora, cronista, professora, pesquisadora do folclore. Aos 26 anos, publicou o Água Funda, né? O romance que retrata com lirismo e crítica o universo caipira do Vale do Paraíba, abordando temas como escravidão, oralidade, loucura, religiosidade popular. A sua obra, elogiada e com justiça por muitas e então é entender que nós tivemos Úrsula, um romance, e quase, né, 100 anos depois, faltando 13 anos, né, quase 80 anos depois, nós tivemos outro romance escrito por uma mulher negra brasileira. Então, esses pontos são muito importantes, muito importantes. Mas, apesar dessa importância, Ruth Guimarães, como Maria Firmina, mas, né, permaneceu anos à margem dos currículos da universidade. Muitos e muitas estudantes de letra nunca ouviram falar, agora sim, mas os da década de 70, de 80, de 90, com ela viva ainda, dos anos 2000, nunca tinham lido falar de Água Funda, nunca souberam o água. Um fator dessa ausência, dessa fortuna, né, havia apenas duas teses acadêmicas sobre esse trabalho, agora está muito mais. E um trabalho muito interessante da pesquisadora Fernanda R. Lima é sua tese sobre autoras negras brasileiras, que ela fala desses momentos, é um livro extremamente importante, é um livro que fala dessas histórias, dessas romancistas brasileiras negras. E é importante essa leitura, esse olhar para o que é desses dois. Falamos um pouco mais dessa escrita, vamos voltar um pouco para Maria Firmina, desse romantismo. Maria Firmina, ao publicar Úrsula, realizou um gesto literário e político de profunda subversão. Apropriou-se de uma estética romântica, de uma época. São escritoras do seu tempo. São escritoras olhando, porque quem escreve, escreve no seu tempo. Pode escrever para um futuro, pode escrever de um passado, pode escrever de um futuro, mas são escritores do seu tempo. Então, Maria Firmina usou uma estética romântica, criou-se toda uma narrativa e subverteu por dentro. Isso é muito interessante. Firmina rompe paradigma ao construir os personagens como Túlio e Susana, né? Os escravizados que falam em primeira pessoa da sua condição, da sua filosofia, da sua revolta. Discutem o sentido da liberdade com densidade fisiológica. Um exemplo é no capítulo Preta Susana, a personagem que lembra sua vida na África, com lirismo e dor. Liberdade, ah, liberdade. Ah, eu gozei na minha mocidade. Uma evocação que transforma o romance em arquivo da diáspora africana. E é interessante, a escolha do romantismo não foi ingênua.
ela utiliza um gênero que era popular para informar uma coisa que muitos e muitos desconheciam ou não queriam ver. E isso é importante nesse romance, nesse pioneirismo, só por ele. E aí, mais com a sua trajetória, com a sua postura, com o seu todo dia. Escreveu contos abolicionistas, como A Escrava. A escrita é marcada por uma consciência política que a gente diz rara, né? Rara porque a gente não conhece tudo, rara porque a gente não tem. Então, precisamos também desses nossos pesquisadores para saber. Se tínhamos Maria Firmina, se tínhamos Ruth Guimarães, nós temos mais 12, 13, né? Segundo a tese da Lais Amara, orientada pelo professor Eduardo de Assis, Firmina construiu uma literatura que articula nação e colonialidade, destabilizando discursos hegemônicos sobre a identidade brasileira ao inserir vozes negras e indígenas como sujeitos históricos e morais. Sua escrita não foi apenas expressão estética, foi uma forma de ensinar, de formar leitores e disputar, né, os sentidos e as orientações do país. Então isso é interessante. Sua escrita tinha essa intenção. Muito importante, muito valioso. Vamos falar um pouco de Ruth Guimarães? Aí um vocativo também inspirado em Ruth Guimarães. Na trilha onde rola a rúlia, Ruth semeou palavra e chão. Caboclo de fala macia, fez do mato sua oração. O vestido de chita dança como a água que corre sem fim. O riso da moça é canto que perfuma o capim. É uma tristeza que calha. A voz do povo que ela ouviu na viola pendurada, o Brasil inteiro sorriu. Ruth criou de terra firme, fez o folclore seu lar. Quem lê seus causos e versos sabe o que é doce o lugar. Aí Ruth tem essa questão, ela construiu uma obra que ao mesmo tempo é um espelho e é uma tessitura do Brasil profundo, aquele Brasil pós-abolição, né? Um romance, esse romance de estreia dela, entrelaça três matrizes culturais, a caipira, a negra e a indígena, em uma narrativa que desafia as convenções do tempo linear e da linguagem normativa. Ela trabalha também com narrador, quem narra, quem conta. A fala dos personagens é marcada por expressões populares, por ditos, por aforismos, por vocabulário de origem africana, indígena e portuguesa. Ruth não traz uma caricatura da fala caipira, porque a fala caipira caricaturada vem muito, muito depois. Ela dignifica, como observa a professora Marise Hansen. A autora usa vocabulário de origem indígena, africana e portuguesa em frases feitas, provérbio que compõem a diversidade e a riqueza de uma língua, a qual, por esses motivos, pode chamar-se de brasileira. Os personagens de Água Funda são complexos, ambíguos, profundamente humanos. Por exemplo, o tropeiro que enlouquece após obsessões místicas e perdas afetivas. Curiango, sua esposa, é descrita com lirismo e força, como alguém que carrega a correnteza nos olhos. Sim, a Carolina, por sua vez, é uma mulher branca que, após perder tudo, retorna à fazenda como Choquinha, figuras fantasmagóricas que simbolizam a decadência da elite rural. A loucura presente em vários personagens não é apenas patológica, ela é metáfora da destruturação social, da persistência da escravidão e da violência patriarcal. Maria Firmino, seus livros, Úrsula. Então, fazer um trecho desses livros, né, separado. Úrsula subverte o romantismo ao inserir personagens negros como narradores de si mesmo. É interessante, é importante firmar isso. Falo em primeira pessoa com dor, dignidade, revelando não apenas sofrimento físico, mas a memória afetiva da África.
trauma do navio negreiro, a brutalidade do cativeiro. A escrava não tem alma, não sente, não sofre. Sintetiza isso uma postura abolicionista. Já Ruth, em Água Funda, constrói uma narrativa em que o tempo não é linear, mas é circular, como o próprio Brasil rural que ela retrata, como própria tribo. Uma comparação entre Úrsula e Água Funda revela as duas estratégias. A escrita negra feminina confronta o sistema como palavra, como espada. Ruth contorna com a palavra como mandinga. Firmina escreve para ensinar, para libertar, para denunciar. Ruth escreve para preservar, para encantar, para lembrar. Ambas, no entanto, constroem personagens que não se curvam ao destino imposto, mas reinventam suas vozes. E segundo Fernanda Miranda, rompe com a colonialidade do saber ao escrever em mulher negra como sujeito epistêmico, estético. Firmina e Ruth não apenas escreveram, elas são. Firmina denuncia, Ruth narra com encantamento, mas ambas revelam um Brasil que se dobra, se esconde e se resiste. E esses são, né? Muitas pretas e pretas, que nem vou citar, porque eu vou conseguir esquecer, ou vou conseguir não citar algumas pretas e pretas importantes, que são herdeiras de Firmina, herdeiras de Guimarães, herdeiras de Maria Firmina, herdeira de Ruth. E aí é importante falar que quando encerramos a jornada de Maria Firmina e Ruth, não estamos simplesmente fechando um programa. Estamos abrindo a porta para uma nova compreensão da literatura negra brasileira, da literatura negra feminina, forjada por mãos negras femininas e insurgentes. Firmina escreveu contra a escravidão, mas escreveu falando do amor. Ruth costurou o Brasil profundo. Aqui não celebramos somente suas obras, mas seus gestos fundadores. O legado de Maria Firmina e Ruth ecoa hoje nas escrevideiras de Catita, Sobral, Esmeralda, Irati, Nayá, Suede. Por que quando Maria Firmina pergunta, a escrava não tem alma? E Ruth escreve, o tempo não passa em água funda? O que nos oferece não é só literatura, é tempo, corpo, alma e história. E isso ninguém apaga. Notas, escurecimento, gerações. Vidas negras importam.